Mais gols do Campeonato Brasileiro. Agora a gente começa com Bragantino e Juventude em Bragança Paulista. Olha só, o Elinho fez o gol da vitória do Massa Bruta 1-0, Prats. E o Juventude volta a ser o lanterna, né? O Juventude que deixou a lanterna na última rodada, na penúltima rodada. Perde do Bragantino hoje. O Juventude até no segundo tempo incomodou um pouco o Braga, mas não conseguiu empatar. A luta para o Juventude ficar na Série A vai ser árdua até o final da competição. Independência, o América venceu o Avaí por 3-1 de virada. O Avaí abriu o placar com esse gol do Bissoli. E é uma vitória muito importante. O confronto era direto, os dois times abriram a rodada com 21 pontos, estavam ali a um ponto acima da zona de rebaixamento, né? O Avaí abre o placar com o Bissoli e é uma atuação muito boa do Everaldo, né? Atacante do América, o Henrique Almeida empatou para o Coelho. No segundo tempo, o Everaldo comandou a virada do América. O América vai marcando pontos em jogos que são cruciais. Hoje, contra o Avaí, era crucial para os dois, né? Então, o América dá um salto, deixa um pouquinho, respira um pouco em relação à briga por rebaixamento. E o Avaí, que tem feito bons jogos, não faz um brasileiro ruim, não. Longe disso, ainda mais na ressacada. Perde outra fora de casa e se complica naquela luta para escapar dos 4 piores do Brasileirão. Belíssimo gol do Everaldo, terceiro. O Avaí recebe o Corinthians na próxima rodada. O Fortaleza tenta se recuperar no campeonato. Olha só, na Arena Pantanal bateu o Cuiabá por 1-0. E foi um golaço, né? Lançamento do Marcelo Benevenuto, um zagueiro lançando tão bem como ele lançou. E o Robson, tem sido tão criticado pelo torcedor do Fortaleza, fez o gol da vitória. O Cuiabá não sai do rebaixamento, o Fortaleza encurta a distância para o próprio Cuiabá. A briga tá muito quente, tá muito boa lá embaixo para escapar dos 4 piores. Lá na parte de cima, a liderança continua com o Palmeiras, que venceu o Ceará no sábado por 2-1. A gente está vendo aí os melhores momentos do jogo com o Scarpa e com o Dudu, ambos participando bastante, Prats. E o Scarpa mais pelo meio, né? Foi uma alternativa muito boa que o Abel Ferreira encontrou para sair também de uma marcação do Ceará que foi bem feita em 20 minutos. O Ceará aguentou correr para frente, tirar o campo do Palmeiras por 20 minutos. Com o passar do tempo, o Palmeiras começou a encontrar bons passes. Esse segundo gol sai em um momento que o Lindoso estava contundido, estava mancando o volante do Ceará e ele ficou em campo, na posição que o Scarpa domina a bola. Ele encontra o Lopes, bom jogo do Lopes. Acho que o Lopes candidata para substituir o Rony enquanto o Rony não puder voltar. O Palmeiras abriu 2-0. Tinha um jogo tranquilo até então. Mas depois, com problemas de arbitragem, com pênalti mal marcado no segundo tempo, o Ceará, mesmo com 10, ameaçou incomodar o Palmeiras no final. A vitória ficou mais sofrida do que deveria. Ficou aquela dúvida ali em pênalti ou não, do Gomes em cima do Mendonça. O Daronco não deu. Aí, inicialmente, ele também não marca nada. Ele é acionado pelo VAR para marcar a expulsão do jogador do Ceará. Isso, o Richardson expulso, isso a 5 do segundo tempo, né? O Palmeiras tinha 2-0 e um atleta a mais no segundo tempo todo. O Palmeiras jogava bem até então, né? Controlava o jogo, trocou muitos passes, o Ceará começou a correr muito atrás do Palmeiras. E o Ceará, em determinado momento, contentava-se estar, entre aspas, apenas 2-0. Mas aí vem o lance que o Daronco marca o pênalti do Danilo no Vina. E o final para o Palmeiras ficou mais complicado. O jogo saiu do controle do Palmeiras, o Ceará não incomodou tanto. Mas o jogo ficou muito vivo até o final e não era para ficar pela vantagem que tinha o Palmeiras até então. O Palmeiras reclamou bastante da arbitragem. O Anderson Barros, dirigente do clube, deu entrevista depois do jogo reclamando da atuação do árbitro. O Corinthians é o vice-líder, segue a 4 pontos do Palmeiras, venceu o Botafogo por 1-0 na Neoquímica Arena. Belo gol do Gustavo Silva, né, do Mosquito, uma jogada que começa pelo meio, ele leva muito bem o Mezenga, traz a bola para dentro. O Botafogo perdeu o Marçal muito cedo. Do lado esquerdo do Botafogo para marcar, sofreu demais, né? Entrou o Hugo, que não entrou bem. O Mezenga também com dificuldade para marcar. O Patrick de Paula, de novo, uma atuação muito apagada pelo Botafogo. O Corinthians foi melhor, sobretudo no primeiro tempo. O Botafogo até teve a bola para atacar no segundo tempo, mas mostrou muita dificuldade para criar chance, para incomodar o gol do Corinthians. Teve uma chance no final com o Matheus Nascimento, mas foi pouco. O Corinthians foi melhor, mereceu vencer o jogo em São Paulo. A gente vai ver a chance do Matheus Nascimento, que é defendido, aliás, pelo Cássio, que fez seu jogo de número 603 com a camisa corintiana, uma noite muito especial para o ídolo corintiano. É um símbolo do Corinthians, né? É um dos grandes ídolos da história do clube, um goleiro muito vencedor, muito decisivo e ainda muito importante para o Corinthians ganhar jogos pesados, de mata-mata, de brasileiro também. O Cássio faz muita diferença no gol. E ontem, quando precisou no final, ele evitou o empate do Botafogo. Na próxima terça-feira, então, hein? Tem, olha só, Flamengo e Corinthians, Corinthians e Flamengo. O primeiro jogo na Neoquímica Arena. Claro, a melhor cobertura de Conmebol Libertadores você acompanha aqui na ESPN e também no Star Plus. Esse é o lance, Prats. Esse é o lance. Bela defesa do Cássio. Quase no último minuto. Já nos acréscimos, o Matheus Nascimento cabeceando.
O Flamengo poupou seus principais jogadores, mas o time alternativo atropelou o Atlético Goianiense. Jogo muito bom do Vitor Hugo, um meio-campista que chama atenção. Na base já chamava atenção, né? E tem ganhado mais espaço com o Dorival Júnior agora. E do Vidal. Vidal fez um jogo muito bom. O Flamengo definiu tudo no primeiro tempo, né? Porque o Lázaro abre o placar muito cedo. O Marinho aproveitou também para fazer outro gol de fora da área. Havia feito contra o América, agora fez contra o Atlético Goianiense. E o Atlético Goianiense é um desses times que tem vivido a situação de jogar 3 campeonatos. E não tem grupo para 3. O time está lá agora na penúltima posição do Brasileirão, agora bem na Suda e bem na Copa do Brasil. O Flamengo ontem definiu no primeiro tempo, deu até para o Dorival escolher algumas peças, tirar outras, para pensar terça-feira na Libertadores contra o Corinthians em São Paulo. Esse pênalti marcado também polêmico, né? Para mim não foi. Você achou que foi o zagueiro que tocou a bola? Achei que o zagueiro tocou a bola e o Marinho forçou muito. Eu também achei. Bom, mas o pênalti convertido pelo Vidal. Então o Vidal marcando seu primeiro gol com a camisa rubro-negra. Esse é um golaço, hein, Prats? Grande gol do Vitor Hugo, né? Ele domina a bola, sai um pouquinho do alcance dele. O Jefferson vai lento para a bola, não acredito que ele vai chegar. Ele não só toca de um lado e pega do outro, como tira do Ronaldo, dá um toquinho por baixo, né? Belo gol do Vitor Hugo. Jogou muito bem o meio-campista do Flamengo ontem. É isso, o Flamengo então conseguindo resultado importante, ainda 7 pontos da liderança do Campeonato Brasileiro, a gente vai ver agora. O Palmeiras tem 42 pontos, na próxima rodada recebe o Goiás. O Corinthians joga fora de casa contra o Avaí, o Fluminense, é bom a gente lembrar que joga nesta segunda-feira às 8 da noite contra o Santos, na Vila Belmiro, pode ir a 37 pontos. O Atlético Paranaense fecha o G4 com 34, depois aparecem Flamengo e Internacional, e aí o Atlético Mineiro já a 10 pontos da liderança da competição. Vamos virar nossa página e ver principalmente ali a parte de baixo da tabela, a luta contra o rebaixamento. Olha só como o Fortaleza tenta reagir. Tem 18 pontos agora, está a 3 do Avaí. Cuiabá, Atlético Goianiense e Juventude completam o Z4 da competição. A gente vai vir agora pela frente, Pratos, com uma semana importante na Copa do Brasil, na Conmebol Libertadores. Isso envolve também os times que disputam a liderança da competição, como Palmeiras, Corinthians, por que não Flamengo e Atlético Mineiro, e além do Atlético Paranaense, claro. Isso vai ter um peso, né, Bruno? A gente vai ter de saber exatamente o reflexo da Libertadores no Campeonato Brasileiro. E por que eu falo isso? 2 grandes do Brasileirão vão ficar pelo caminho na Libertadores. Primeiro, qual vai ser o tamanho do estrago para quem ficar pelo caminho? Qual vai ser o tamanho do prejuízo? Como não deixar a Libertadores interferir no Campeonato Brasileiro? Eu acho muito difícil que a curto prazo não interfira, para bem e para mal. Quem continuar na Libertadores, claro que vai com uma moral muito elevada, vai pensar que a Libertadores está a 3 jogos para ganhar um título desse tamanho, ser o dono da América mais uma vez, né, para algum deles. Agora, quem ficar pelo caminho e olhar o brasileiro muito distante, vai olhar o brasileiro aí como uma maratona para tentar ficar entre os 4 melhores, os 5 melhores. Vale muito hoje para Flamengo e Atlético, que estão mais atrás de Palmeiras e Corinthians, né? Mas eu não tenho como falar para você que não vai ter interferência. Acho que vai interferir uma coisa na outra. Acho que tem reflexo e repercussão. Quem for bem uma competição vai muito forte para outra e quem ficar pelo caminho vai sentir a curto prazo. E vai ser o trabalho para recuperar rapidamente quem não seguir na Libertadores, para não deixar também pelo caminho o Campeonato Brasileiro. E com confrontos diretos entre os clubes que estão nesse quadrinho aqui embaixo, porque tem nessas próximas semanas confronto, por exemplo, entre Flamengo e Atlético Paranaense, mas depois do jogo contra o Goiás, no próximo domingo, o Palmeiras pega exatamente Corinthians, Flamengo e Fluminense. E aí pode ser um momento importante para o Palmeiras talvez arrancar ou para alguém se aproximar do Palmeiras, né? Esses jogos, principalmente, Bruno, contra Flamengo, Corinthians e Fluminense, são 9 pontos muito importantes. São 9 pontos vitais para quem está brigando por título, para quem está sonhando em Libertadores, porque a gente fala, obviamente, dos concorrentes ao título. Agora, muitas vezes o campeonato é definido por quem não perde ponto para quem está lá embaixo, né? Então não adianta nada o Palmeiras pensar no Corinthians, no Flamengo e no Fluminense e perder do Goiás, por exemplo. Para o Palmeiras pode ter um peso isso. Mas o Palmeiras não está dando, pelo menos, sinais que vai sentir no brasileiro. O time está muito preparado, está muito bem treinado, muito bem trabalhado, mais uma vez, para seguir firme no brasileiro. Veremos o tamanho que vai ter a Libertadores nessa caminhada do Palmeiras para tentar ser campeão nacional. Atenção, hein, porque a gente já volta com Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco fica no empate contra a Chape em um jogo cheio de polêmicas da arbitragem. Tudo isso na sequência. A gente já volta.